A fé que não muda comportamento também não muda destino. Oi, gente, aqui no meu cantinho improvisado ainda pro devocional. Eu ainda não organizei um cantinho só pra devocional. Antes eu fazia no meu quarto, agora eu quero um cantinho só pra devocional. Então, eu tô reorganizando ainda, né? Eu tava fazendo um devocional, eu tô no propósito desde o dia 1º de janeiro, e aí tem muito a ver com a fé. E eu falei, por que não falar sobre a fé hoje, né? E o propósito que eu tô fazendo eu falei com Deus e aí Jesus me deu uma palavra que é em Mateus 6, mas o que eu tenho pra falar hoje é em Hebreus. Hebreus 11:7. Eu tô com a minha Bíblia aqui. Geralmente eu vou anotando o que eu vou extraindo da palavra aqui no iPad. Então eu fico olhando aqui e ali. A Bíblia nos mostra que fé nunca foi simplesmente acreditar. Fé sempre foi responder com atitude. E aí eu tava lendo em Hebreus a história de Noé. Eu anotei aqui o versículo que me marcou. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, moveu-se com temor e preparou a arca. E eu comecei a refletir sobre Noé, gente. Noé, naquele tempo não tinha chuva. E mesmo assim, Noé confiou em Deus. Todo mundo naquela época continuou vivendo do mesmo jeito, rindo, ignorando, fazendo as suas atividades, mas nunca colocavam fé, depositavam fé no aviso de Noé. E Noé continuou firme, ele construiu a arca, não mudou seu comportamento, dia após dia ele estava ali lutando contra isso, mesmo sem sinais visíveis e mesmo sendo julgado pelas pessoas. A fé de Noé, gente, ela não ficou só no coração. Ele moldou suas decisões, a sua rotina e as suas escolhas. E foi exatamente isso que mudou o destino dele e da sua família. Muitas vezes a gente fala que tem fé, não é mesmo? Mas a gente continua orando, porém vivendo do mesmo jeito, pedindo mudança, mas vivendo os mesmos hábitos, esperando promessas, mas sem obedecer. Quando eu tava lendo essa passagem, eu refleti muito, porque toda vida que havia promessas a meu respeito, eu nunca fiz nada, nem que seja obedecer. Eu nunca fiz nada, e aí, quando eu tive uma regeneração dentro da palavra do Senhor, que eu fui entender que eu tinha fé, no sentido de, nossa, eu recebo essa palavra, vai acontecer. Mas eu não movia, eu não mudava minhas atitudes. E aí, por isso, nunca acontecia nada na minha vida. Eu não tinha experiências com Cristo. As promessas dele não estavam se cumprindo na minha vida. E aí, eu parei, né? Tive esse encontro genuíno com Cristo. E a partir de então, começou a acontecer algumas promessas que Jesus já havia falado comigo há muito tempo atrás. Mas por quê? Porque eu mudei minhas atitudes, mudei meus hábitos. Assim como Noé, ele vem nos mostrar isso. Ele acreditou, mas ele também teve atitude, ele também fez a parte dele. E muitas vezes a gente, quando recebe uma promessa, ou quando Deus fala com a gente acredita ali no dia, depois a gente esquece e não tenta mudar a nossa rotina. E eu aprendi que Jesus, ele fala durante a nossa rotina. E como a rotina é uma coisa que a gente é acostumado todo dia a fazer a mesma coisa, ou pelo menos a semelhança das mesmas atitudes, a gente não para pensar, para refletir nada sobre isso. Mas a rotina que a gente está vivendo hoje é que Deus está nos moldando para lá na frente a gente precisar disso. Hoje eu vivo uma rotina que requer paciência, confiança em Deus. E eu sei que lá na frente eu vou precisar dessa paciência, dessa confiança que eu estou tendo agora. Que eu estou aprendendo na labuta, mas eu tô aprendendo. E quando a gente tá em alguma provação, a gente não quer saber, a gente quer passar logo da provação. Muitas vezes a gente quer acampar na provação e ficar ali. Mas Jesus, ele vem falar que ele tá nos moldando e durante esse percurso é pra gente aprender. E se a gente não sai dessa prova é porque a gente não aprendeu ainda o que precisa, o que falta em nós. Jesus, ele só nos muda quando muda de dentro para fora. Ele nos muda, que eu falo de posição, de situação, dessa prova, desse deserto. Quando a gente aprende por dentro, realmente, a gente crê, a gente tem fé, a gente tem tanta fé que a gente tem atitudes diferentes. Jesus, ele abençoa. Isso é lindo, é muito lindo.
E quando eu tô nesse propósito que eu falei pra vocês, e aí eu falei que eu queria número 26 na Bíblia. Jesus fala muito lindo comigo nessa parte. E porque é 2026, né? Aí, olha só o que caiu. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Essa passagem aqui em Mateus fala sobre cuidado e ansiedade. Eu falei, gente, como Deus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Porque era justamente o que eu não estava tendo. Eu não estava exercendo a minha fé. Eu falava da boca para fora, mas eu não estava tendo atitudes de uma pessoa que crê genuinamente, que tem essa fé. Jesus também vai reforçar isso quando ele diz, eu anotei aqui, Mateus 7:21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Entende? Então não é só falar da boca para fora, tem que mudar, não adianta. E é isso, a fé ela gera movimento. Ela nos leva a sair do lugar e abandonar os velhos comportamentos. E principalmente a alinhar a nossa vida com a palavra que a gente lê. Então a reflexão que eu faço a mim, faço a você também. Que tipo de fé que nós temos vivido? É uma fé que apenas acredita ou uma fé que transforma atitudes? Porque, gente, pode ter certeza. Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Porque quando a fé ela muda o nosso comportamento, Deus ele muda a rota. Pode ter certeza. O processo e o destino. Jesus ele vem abençoar, que fala aos corações de vocês também, assim como falou no meu. Porque quando a gente acredita verdadeiramente, de dentro para fora, as coisas vão mudando. E não é fácil. Não é assim, tipo, hoje eu decidi acreditar na promessa que Deus me fez, eu tenho fé. Amanhã eu vou acordar com todo o gás do universo. De outro dia chega uma luta, chega outra coisa difícil e eu já vou me desanimando. Não. A fé é um passinho de cada vez, né? Então é sobre a gente perseverar com essa fé, buscar o Senhor e estar com esse relacionamento vívido com o Senhor, porque isso faz produzir mais e mais fé. Experiências contam muito também, ajuda a nossa fé. E aqui no final de Mateus 6 vem falando: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com amanhã, porque amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia ao seu próprio mal. Então deposite a sua confiança, a sua fé em Deus. Se hoje você está aí ansioso por algo que está acontecendo na sua vida, por algo que ainda vai acontecer, ansioso pelo futuro. Nós, enquanto jovens, somos muito assim. Então, Jesus, ele vem falar, cada dia tem o seu mal, basta isso, vamos confiar. E isso é um exercício, gente, a fé é um exercício diário. Devemos buscar a fé e, primeiramente, o reino dos céus. Então, quando você estiver ansioso, lembra dessa palavra. Procure Deus em primeiro lugar, converse com Deus, mantenha seus devocionais em dia e Jesus ele há de te responder. Então, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas ele vai te responder. Então é isso, gente, entregue as suas preocupações e mantenha a fé sempre inabalável no Senhor. Tchau, até o próximo vídeo.